Sempre que eu estudava sobre o universo, eu ficava maravilhado. Maravilhado com a complexidade e profundidade de todos os fenômenos, ao mesmo tempo em que existia uma certa simplicidade por todos eles serem explicados através de ciência. Era quase como um trocadilho, só que cósmico. Na graduação de Física, nós começamos aprendendo Física Clássica. E esse é o nosso primeiro contato com a física de verdade, digamos assim. Nós aprendemos as leis de movimento que regem o cosmos e as mesmas leis que explicam por que uma bailarina patinando no gelo gira mais rápido quando encolhe os braços e explica por que os planetas se movem mais rapidamente quando eles estão mais perto da sua estrela. Depois disso, nós passamos para a relatividade e descobrimos que quase tudo o que nós aprendemos, na verdade, só funciona para baixas velocidades. Nós vemos que a intuição começa a falhar e que o próprio espaço-tempo se dobra de acordo com leis da física bem estabelecidas. E por fim, nós chegamos ao território mais excêntrico, que é a mecânica quântica. Nós começamos a lidar com efeitos tão microscópicos que as nossas próprias noções de realidade começam a ser estilhaçadas. E isso ainda não é nada. Nós ainda temos muito para descobrir. Gravitação quântica, matéria escura, energia escura. Olhando essas áreas, todas elas parecem longe uma da outra. Nós quase temos a impressão de que elas não possuem nada em comum. Afinal, o que explicar o movimento de uma galáxia na borda do universo tem a ver com entender como os quarks formam matéria? Elas parecem realmente tratar de mundos completamente diferentes. Mas e se eu dissesse que todas as áreas da física têm algo em comum? E esse algo é surpreendente. Todas estão sob medida para que o universo, estranhamente, seja feito para nós. Sempre que falamos sobre vida no universo, nós começamos a discussão dizendo como nós somos sortudos de viver na Terra, um planeta com o tamanho certo que orbita uma estrela na distância certa para sustentar a vida. Isso por si só já é raro o suficiente. Mas existe uma outra discussão que geralmente fica nos fundos. A própria física e as leis do universo, como consequência, são exatamente ideais para a existência de vida. E essa é uma afirmação pesada. Dizer que a própria física do universo existe de maneira que torna a vida possível. Naturalmente, um bom observador pode retrucar dizendo que isso é meio óbvio, porque a linguagem que nós descrevemos a física foi formulada por seres humanos. Então, é claro que ela bate exatamente com o que nós queremos. Mas eu não estou falando apenas das equações, que são a nossa linguagem matemática. Eu estou falando sobre as propriedades intrínsecas do universo. Mas talvez eu esteja me apressando um pouco. Então, vamos voltar do começo. Todas as áreas da física possuem coisas que nós chamamos de constantes fundamentais da física. As constantes fundamentais, são constantes que aparecem e são as mesmas em qualquer lugar e em qualquer momento. Elas não são algo que nós criamos para a equação fazer sentido. Elas são o mais próximo que nós conhecemos de uma verdade da natureza. Por exemplo, a velocidade da luz, que é a constante que nós chamamos de c. E essa velocidade é sempre a mesma, não importa como você a meça. Você pode chegar na constante da velocidade da luz saindo das próprias equações de Maxwell. E isso é incrível. E ela também aparece na famosa equação E igual a mc². Ela é a constante que possibilita que a massa seja energia e a energia seja massa. Outras constantes são a carga e a massa do elétron, e elas são meio que uma base da mecânica quântica e do eletromagnetismo. E nós também temos a constante de Coulomb, que está nas equações de Maxwell e é usada também para calcular a barreira de Coulomb, que está relacionada com a fusão nuclear que acontece nas estrelas. E talvez a mais importante, que é a constante gravitacional universal do Newton. E ela aparece inúmeras vezes na física, seja para encontrar a força que destruiu seu celular quando ele caiu no chão, até calcular a massa de um buraco negro. E todas essas que eu falei e mais uma série de outras constantes são intrínsecas à natureza. Se você medir, são elas que você vai encontrar sempre. E é engraçado que nós aceitamos as constantes sem pensar muito sobre elas. Afinal, elas são constantes e vão estar ali para sempre. Nós não temos que nos preocupar com elas, certo? Mas físicos são curiosos por natureza e questionam tudo, inclusive essas constantes. Por que elas existem? Por que elas têm esses valores específicos? E foi justamente nessa curiosidade que nós entendemos que os valores dessas constantes estão em um intervalo tão pequeno que se você alterasse apenas um pouquinho, a vida no universo seria impossível. E eu garanto que você não está entendendo do quão pequeno eu estou falando. Pegue todos os grãos de areia que existem na Terra e coloque um no lado do outro. Nós vamos ter uma linha com aproximadamente 10 elevado a 18 grãos de areia. Quais as chances de eu escolher um grão aleatoriamente? Agora pegue os grãos de mais 10 elevado a 20 terras e junte com eles. qual que é a chance de eu pegar um específico aleatoriamente? O resultado, que é uma probabilidade tão pequena que é praticamente nula,
é a nossa chance de as constantes do universo terem os valores que elas têm e, portanto, a nossa existência ser possível. O próprio Stephen Hawking escreveu no seu livro Uma Breve História do Tempo a seguinte colocação: as leis da ciência como as conhecemos atualmente contêm muitos números fundamentais, como o tamanho da carga elétrica do elétron e a razão entre as massas do próton e do elétron. Os valores desses números parecem ter sido muito bem ajustados para possibilitar o desenvolvimento da vida. É quase como se o universo fosse feito sob medida para nossa existência. Qualquer alteração significaria que eu não estaria aqui fazendo esse vídeo e você não estaria aí assistindo. A própria constante da gravitação de Newton, se ela fosse um pouco mais baixa do que o valor atual, significaria que dificilmente os astros se manteriam em órbita. E aí nós não teríamos sistema solar. Isso significaria que galáxias não existiriam e nuvens de poeira não conseguiriam colapsar para formar estrelas ou planetas. Agora, se ela fosse um pouco mais alta, significaria que as estrelas teriam que queimar muito mais combustível para balancear a gravidade e elas morreriam em apenas alguns milhares ou milhões de anos, o que é muito pouco tempo para a vida complexa se desenvolver. E nos dois casos seria impossível de a Terra se formar ou ser capaz de formar vida. Então só estamos aqui porque a constante tem esse exato valor. E isso vale para outras constantes também. Se você alterar as constantes que definem as forças, seria improvável de formar átomos e moléculas. Mas por que esses valores são tão exatos? Será que o universo realmente foi feito sob medida para nós e para a existência da vida? Ou será que isso foi meio que ao acaso? A ideia é que, na verdade, nós não somos tão especiais assim. Na verdade, nem o nosso universo seria tão especial. Ele seria apenas mais um em meio a infinitos universos. Se você tem infinitos universos com todas as constantes possíveis, obviamente alguns formariam vida, e aqui estamos, por sinal. Nós seríamos só o resultado de um universo que tem vida. Essa ideia, inclusive, é o que motiva alguns pesquisadores que acreditam na existência de multiversos. Mas será que nós realmente precisamos invocar multiversos para explicar as constantes fundamentais? Será que não existe uma alternativa melhor? Alguns, incluindo o próprio Stephen Hawking, supuseram que a superposição da mecânica quântica já estava presente quando o Big Bang aconteceu. Basicamente, nós tínhamos o universo inteiro em uma superposição de estados quânticos. E como nós observamos esse estado específico em que nós estamos, isso seria uma função de onda do universo colapsando exatamente porque nós vemos agora. Essa ideia de superposição de universos é mostrada na série Dark, onde você vê mundos diferentes coexistindo numa superposição. Nessa ideia, quem sabe exista uma superposição desse universo em que o Pedro Loz criou o hit Envolver e atingiu o top 1 global do Spotify. Já outros acham que nada impede as constantes fundamentais de tomarem valores diferentes e a física ser diferente em um outro universo. Será que todos os universos com constantes diferentes precisam seguir as mesmas regras que o nosso universo segue? Essa é uma excelente pergunta. Alguns argumentam que, como os seres humanos tendem a achar que o que eles sabem é regra para tudo, então nós achamos que a nossa física é a mesma para qualquer outro possível universo. Mas a ideia mais aceita é que, na verdade, não existe essa coisa de constantes fundamentais feitas sob medida pra gente. Existe uma explicação para cada uma ter o valor que tem. Nós só não entendemos ainda o suficiente para explicar. Se isso for verdade, então a unificação da física em uma teoria de tudo vai conseguir explicar esses valores. E no final nós vamos descobrir a razão de as constantes terem os valores que têm. Hoje nós sabemos que existem constantes que podem ter valores diferentes, desde que a diferença entre elas permanecesse a mesma, como é o caso das componentes do próton. Mas se você ainda está convencido de que nós somos um floco de neve único e especial e o universo inteiro foi feito sob medida pra gente, então eu preciso dizer que essa ideia talvez nem faça sentido. Eu falei pra vocês das possibilidades das constantes terem o valor que têm. Mas comparado com o quê? De onde que saiu essa probabilidade? Para ter uma probabilidade, nós precisamos ter dados para comparar. E, bom, obviamente nós só temos um universo que nós podemos observar. E nele estão as constantes e elas são o que são. Não faz sentido científico falar de probabilidade quando nós não temos uma amostra para ter uma distribuição. E se tem uma coisa que é o básico da probabilidade e da estatística, é que nós nunca podemos assumir nada com apenas um dado. E é isso que nós temos. Apenas um dado, o que o universo dá pra gente. Então não temos como falar de probabilidade. Falar que existe uma probabilidade baixa de as constantes terem os valores que têm é o mesmo que eu falar que tinha 100% de chance de elas serem esses valores. Isso é algo que nós nunca iremos saber, já que nunca vamos ter outros dados para comparar com os nossos.
Então não faz muito sentido falar que os valores eram improváveis. E boa parte dessa discussão em relação ao ajuste fino dessas constantes está relacionada com a ideia de existir vida no universo e que se fosse diferente, a vida não existiria. Mas é aí que mora a pegadinha. Por que a vida precisa ser como a nossa? Será que nós não estamos centralizando seres humanos e achando que tudo tem que ser como a gente? Aliás, qual que seria a melhor definição para a vida? Isso é debatido até hoje, e nós não sabemos exatamente como definir a vida. Se já é difícil só para a Terra, imagina para o universo como um todo. Ou seja, não faz sentido falarmos de ajuste fino e nem de probabilidade. Nós estamos aqui com essas constantes que podem ter sido ao acaso ou tinha que ser elas. Ou quem sabe a física vai nos explicar algum dia, e estamos desvendando o universo aos poucos graças a ela. Mas supondo que realmente ocorreu um ajuste fino para que a vida pudesse existir, o que alteramos na escala do universo? Como que a vida influencia no universo? Porque boa parte do universo é inabitável para os seres humanos. E se a vida é tão importante, por que nós não vemos ela com mais frequência espalhada por aí? A beleza de acumular conhecimento é perceber o quão ignorantes nós somos. E esse tipo de assunto joga isso na nossa cara. Muito obrigado e até a próxima.